Paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs. Queria que você pegasse a sua Bíblia nesse instante e abrisse aí no texto de Lucas capítulo 15. Quero ler alguns versículos aqui. Nós vamos falar hoje sobre a parábola do filho pródigo. E eu quero refletir com você sobre as fases da vida desse filho pródigo e as lições que a gente pode tirar desta palavra. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11, onde diz a palavra do Senhor: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Vamos orar? Orem por mim, eu oro por você, pedindo para que Deus nos abençoe através desta reflexão. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos em Tua presença aqui agora. Estamos, meu Deus, aqui diante da Tua palavra e pedimos a Tua bênção sobre nós. Trate aquilo, Senhor, que precisa ser tratado no nosso coração. Que essa palavra de hoje seja a porção que nós necessitamos, porque nós cremos. Aquilo que lemos neste livro sagrado aqui é Tua palavra, que é poderosa, que é proveitosa para nos apontar o erro, para nos corrigir, para nos direcionar na vida. Então, Senhor, eu oro nesse instante, pedindo para que o Senhor venha tratar os nossos corações, venha abençoar cada filho, cada filha do Senhor nesse instante. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Gostaria que você continuasse com esse texto aí aberto e dizer aos irmãos que eu amo essa parábola, a parábola do filho pródigo, porque eu acredito que a parábola do filho pródigo é a nossa história. É a nossa história. É a história da humanidade rebelde contra Deus. Essa parábola, ela é um resumo da Bíblia, ela é uma síntese do Evangelho. Ela é o Evangelho dito em poucas palavras. E é sempre um desafio e sempre importante a gente ler esse texto, entender o que ele significa para nós. Para você entender a parábola que nós lemos aqui, ou começamos a ler, você precisa, sobretudo, compreender o contexto em que ela foi contada, que ela foi narrada. Você precisaria olhar para o capítulo 15, aí do Evangelho de Lucas, e você vai perceber o motivo dessa parábola ser contada. Jesus, segundo o versículo 1 e 2, estava cercado por publicanos, por pecadores, e ele comia com essas pessoas, ele estava com essas pessoas. E ali existiam os religiosos daquela época, que olhavam para aquelas pessoas e achavam que aquelas pessoas eram indignas do amor de Deus. E aí, ao mesmo tempo que olhavam para Jesus e criticavam Jesus por ter amizade com essas pessoas, por andar com essas pessoas. E em resposta a essa situação, Jesus então contou 3 parábolas. Parábolas que são elas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, e por fim, a parábola dos filhos perdidos, né, que é essa parábola que a gente começou a ler aqui. E são histórias que mostram um Deus que
busca aqueles que têm um coração quebrantado, que se reconhecem como pecadores, pessoas que sabem que são perdidas, que se percebem enfermas espiritualmente e que declaram sua dependência de Deus e reconhecem que precisam de um Salvador. Então, essas histórias que Jesus conta aqui, mostra exatamente isso, que Deus ama os perdidos, Deus ama os pecadores, e que Ele faz de tudo para resgatá-los, para salvá-los. E aí você vê essa palavra, a mesma ideia registrada em outros textos, né, como o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, e outros tantos textos que nós poderíamos citar aqui. A parábola do filho pródigo, que é essa parábola que nós começamos a ler aqui, é uma história que tem três protagonistas, que é o pai, o filho mais moço e o filho mais velho. São três. E os três são importantes na história. Hoje eu vou enfatizar mais o filho mais moço. Mas você pode tirar lições tanto do pai, do amor do pai, como das ações do filho mais velho. Então essa parábola é importante. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que o certo seria chamar essa parábola de a parábola dos dois filhos perdidos, e não só o filho pródigo. Ou poderia dizer que é a parábola do pai amoroso, porque é isso que nós vemos nessa história. E aí, só para a gente entender o que é importante, às vezes a gente confunde a palavra pródigo. A palavra pródigo não significa alguém rebelde, pródigo não significa um desviado. Pródigo significa tão somente aquele que gasta sem limite. Por isso que é o filho pródigo. É aquele que gasta até o fim. Então, nesse sentido, a palavra pródigo poderia ser tranquilamente aplicada a Deus. Tim Keller, que é um autor contemporâneo, um autor muito, muito bom, ele afirma que Deus de fato é pródigo. Ele é pródigo em seu amor para com seus filhos, exatamente porque Ele não economiza recursos para nos salvar. Essa parábola então fala de um Deus pródigo, um Deus que ama escandalosamente, um Deus que vai atrás de nós e que nos busca. Essa parábola, ela então ensina, ela descreve a bondade de Deus, ela descreve a graça, a misericórdia de Deus, esse amor abundante de Deus por nós. E eu queria que você, com a sua Bíblia aberta aí nesse texto, me acompanhasse comigo. Eu queria refletir com você algumas fases que esse filho viveu, para a gente identificar se, caso nós também não estejamos vivendo algumas destas fases na nossa vida. Filho pródigo. Qual é a primeira fase do filho pródigo? É a fase da insatisfação. Ele se mostra insatisfeito, uma insatisfação que leva ele a pecar contra o pai. Eu vejo isso nos versículos de 1 a 13, a primeira parte do versículo 13, e que nós lemos assim, eu comecei a ler aqui, eu vou ler novamente, onde a palavra de Deus diz assim, e Jesus ele continuou contando as histórias, essa era a terceira história. Um homem tinha 2 filhos, o mais moço disse ao pai, pai, eu quero a minha parte na herança, assim ele repartiu sua propriedade entre eles. E não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. O que é interessante nessa palavra, que nos chama a atenção, para mim, esses versículos mostram a insatisfação no coração desse jovem. Ele era alguém que tinha tudo na casa do seu pai. Ele tinha tudo e ainda assim era uma pessoa infeliz, uma pessoa descontente. Ele tinha tudo, ele tinha a presença do pai, ele tinha a presença do irmão, ele tinha pão com fartura. Ele tinha servos empregados para servi-lo.
Ele tinha tudo isso e ainda assim o seu coração, ele permitiu que no seu coração entrasse o descontentamento, a insatisfação. E muitas vezes nós agimos assim com Deus. Nós nos mostramos insatisfeitos, né, descontentes. E segundo o Salmo 37, o versículo 4, diz que a cura para a nossa insatisfação está exatamente em deleitarmos no Senhor, em você se deleitar, se alegrar no Senhor e nas bênçãos que Ele tem te dado. Isso tem a ver com ser grato. Ser grato a Deus por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele tem nos feito. Mas não foi isso que o filho pródigo fez, segundo essa história. A Bíblia diz aqui para nós que ele começou a pensar, a flertar com o mundo, ele começou a olhar e entender que a felicidade estava lá do outro lado do muro, não estava ali na casa do pai. E ele ficou procurando lugares, pessoas, para que ele encontrasse a felicidade em outros lugares, senão na casa do pai. Isso é importante a gente refletir, porque quantas vezes que nós agimos assim também com Deus? Quantas vezes a gente age dessa forma? Você tem Deus, você tem uma família linda, você tem seus amigos, você tem saúde, você tem prosperidade, mas do nada vem um vazio na sua alma, uma insatisfação no seu coração, e você começa a pensar, eu não sou feliz. A felicidade está lá do outro lado, está em outro lugar e não aqui. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com essa ingratidão, com essa insatisfação, que isso é um caminho de morte, e muitos têm trilhado esse caminho. Outra questão que me chama a atenção aqui na primeira parte do texto, dessa insatisfação com ele, é que causa estranheza o fato dele pedir a herança antecipada. Já comentei sobre isso na igreja, que em qualquer cultura, você recebe a herança quando o pai morre. E não é diferente naquele contexto. Ao fazer esse pedido, é como se ele dissesse, pai, eu queria mesmo que o senhor tivesse morrido, mas o senhor não morre nunca, né? Então, vamos lá, me adianta a minha parte aí, vamos aí, me libera aí desse sacrilégio, desse sacrifício de ter que ficar convivendo contigo. Ele olha para o pai, quando ele está dizendo isso, é como se ele dissesse, pai, eu não preciso do senhor para viver, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero, eu vou dirigir a minha própria vida. E eu vejo aqui, nessas palavras, desprezo pela figura daquele pai, desprezo e também rebeldia. Esse filho está sendo rebelde, né? Esta história, essa palavra, faz a gente pensar no Éden. Lá no Éden foi exatamente isso que aconteceu, quando Adão e Eva pecaram, quando preferiram ouvir a voz da serpente, e ouvir a voz da serpente era ouvir o diabo, e preferiram acreditar no diabo do que acreditar em Deus. Ali, eles estavam declarando a sua autonomia, a sua independência com relação a Deus. E eles estavam, de certa forma, dizendo, Deus, Senhor, Pai, nós não precisamos do Senhor para viver, queremos viver a nossa vida em carreira solo. Nós não precisamos do Senhor para viver. E eu explico essa palavra, o quanto é idiota essa proposta, o quanto é irracional essa proposta, porque dizer para aquele que é a fonte da nossa vida, que nós não precisamos dele para viver, é burrice, é tolice. O exemplo que eu gosto de usar nessa questão é o exemplo do peixe. É como se o peixe dissesse para o rio ou para o mar, eu não preciso de você para viver, e sai do mar para ser livre. Sai do mar para ser livre, vive alguns minutinhos de liberdade, mas morre, porque sem o mar o peixe não vive. Assim também, sem Deus nós não somos nada. Esse é um erro que nós, seres humanos, cometemos, de achar que nós não precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Ele, você está perdido.
Sem Ele você não é nada. Sem Ele na sua vida, você não tem vida. Não há felicidade longe da casa do Pai. Nós precisamos dele para ter sentido na nossa vida. Sem Ele, nada podemos fazer. E aí, nós verificamos aqui essa primeira fase na vida do filho pródigo. Né? Esse filho pródigo que é uma representação de todos nós. Que fase é essa? A fase da insatisfação. Eu não sei se eu estou falando com alguém aqui insatisfeito com Deus, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com a sua família. Observe essa palavra, se você não está nesse caminho. Essa é a primeira fase do filho pródigo, da vida dele, mas existe uma segunda fase. A segunda fase é a fase que quando ele peca, ele se entrega à inconsequência. E essa é uma inconsequência que ele assume, que o leva para o fundo do poço. Que o faz ele se perder completamente. E isso está aí nos versículos 13, a parte final do versículo 13, parte B, a seguir até o versículo 16. Queria que você olhasse aí na sua Bíblia, onde a palavra de Deus diz assim: ele foi para uma terra distante e desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. E desejava encher o estômago com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam. Mas nem isso, ninguém lhe dava nada. Olha que curioso aqui, o que essa palavra ensina para todos nós. Depois de se rebelar contra o pai, de se entregar ao pecado, para onde esse jovem foi, segundo o versículo 13? Para onde ele foi? Ele foi para uma terra distante. Ele desejava se esconder. Ele queria estar em um lugar onde o pai não interferisse nas suas escolhas. Um lugar distante. Será que você não tem fugido para uma terra distante também? Quando eu falo em terra distante, não quero dizer aqui no sentido geográfico. Essa terra distante, esse lugar distante, pode ser o seu coração, longe da presença de Deus, entregue aos seus desejos, aos seus pensamentos, às suas ideias e aos seus conceitos. Que pode ser também o seu computador. Que você vai para uma terra distante, falar com uma pessoa estranha e ali você se perde. Pode ser a sua televisão, pode ser a sua cidade, pode ser o seu bairro, pode ser qualquer lugar onde você queira viver os seus desejos, os seus prazeres, ou os prazeres do pecado. O lugar distante que eu quero entender aqui, que eu acredito significar essa palavra, é qualquer lugar onde você entrega seus desejos e vontades, acha que ali está a felicidade, porém faz isso sem que Deus faça parte, colocando Deus fora dos seus planos, ou a vontade dele, fora dos seus critérios de vida. E aí foi o que esse jovem fez. O texto diz que ele foi para um país distante. E lá num país distante, ele desperdiçou, diz o versículo 14, ele desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Claramente diz que ele gastou tudo. Lá naquela situação em que ele estava vivendo, ele tinha amigos, ele tinha grana, ele tinha bons contatos, muita diversão. E ali ele decidiu enfiar o pé na jaca, como alguns falam, né? Entregar completamente. E ele foi experimentar todo tipo de... Ele não se negou a experimentar nenhum tipo de prazer, de alegria. E foi viver uma vida promíscua, uma vida desvairada. Esse é um caminho que muitas pessoas que se desviam do caminho do Senhor e acabam cometendo um pecado, às vezes, porque cometer um pecado, às vezes, acaba se entregando completamente para uma situação assim, entregando os pontos mesmo, né? E aí, tudo aquilo que
vários anos, décadas, não viveu, não fez enquanto na igreja, faz tudo de uma vez só. O filho pródigo representa essa história. Ele foi viver numa vida e uma situação totalmente inconsequente. Isso é uma fase na vida desse filho pródigo que muito nos ensina, que ele foi escolher o caminho dele. Como diz a palavra lá em Provérbios, no capítulo 14, o versículo 12, diz assim a Bíblia que há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o fim deles são caminhos de morte. O jovem, ele achava que tinha encontrado o caminho da felicidade, o segredo da felicidade. Porém, ele tinha encontrado, na realidade, era o caminho do inferno. Um caminho de morte, como nós lemos aqui nesse texto, nessa palavra. A Bíblia diz que esse caminho fez com que ele perdesse tudo. Ele chegou a passar necessidade. A palavra dá um detalhe aqui, que ele acabou cuidando de porcos. Foi parar num chiqueiro. Foi cuidar de porcos. Para a nossa cultura isso não é tão estranho, né? Mas naquela cultura judaica, né? Cuidar de porcos era algo extremamente humilhante. Se não bastasse cuidar de porcos, chegou um momento em que ele desejou comer a comida dos porcos. Esse é o caminho, né? Que sem Deus a gente trilha. Ele chegou realmente no fundo do poço. Realmente no fundo do poço. O que essa palavra, essa parábola nos ensina? Ela claramente, aqui, eu vejo que Jesus, ele nunca relativiza o pecado. Ele não vai minimizar os efeitos destruidores que o pecado tem sobre a nossa vida. Aquele que trilha o caminho das drogas, aquele que trilha o caminho da promiscuidade, aquele que trilha o caminho das festas, aqueles que trilham o caminho da violência. Esses caminhos são caminhos que, se Deus não interviu, a pessoa não tomar uma atitude, são caminhos de mortes. E a Bíblia diz claramente sobre isso. Jesus, aqui nessa parábola, ele deixa escancarado quanto o pecado tem um poder destruidor, por mais inofensivo que ele pareça. E é engraçado quando a gente começa a explicar para algumas pessoas sobre o pecado, e a pessoa diz assim: ah, pastor, será que é tudo isso mesmo? Né? O que tem? Eu já ouvi tanto essa expressão. O que tem, pastor? O pecado, ele nunca é inofensivo. Ele sempre traz consequências. Uma maneira que eu uso para explicar isso é aquela areinha de cupim. Você já viu, sabe o que é a areinha de cupim? Quando você olha um furinho lá num móvel, numa porta, e aquele furinho, e você acompanha no pé do móvel, no pé da porta, e está lá um pouquinho de areia. Aí você olha, aquilo é inofensivo, né? Mas se você pudesse olhar para dentro do móvel, é bem provável que o cupim já tenha causado um grande estrago lá por dentro. É assim o efeito do pecado na vida daquele que vive inconsequentemente, aquele que vive essa fase de entrega ao pecado. E a gente tenta explicar isso, dizer isso para homens, mulheres, mas principalmente jovens, porque muitas vezes as propostas do mundo para a juventude, ela é muito mais escancarada, é muito mais atraente. E às vezes pela imaturidade, muitos trilham um caminho nessa direção, né? E acham que não tem problema, que não vai ter consequência. O fato, escutem isso que eu vou dizer para vocês, é que Satanás, ele é especialista em fazer embalagens. Ele é especialista em embalagens. Pelo fato de que o que ele tem para oferecer não tem conteúdo, ele não tem nada de bom para nos oferecer. Então o que ele faz? Ele capricha no embrulho, ele põe num bom papel de presente, e aí você olha para aquilo e diz que bonito, mas o fato é que o pecado é uma fraude. Ele promete te levar à vida e te leva à morte. Ele promete
te trazer liberdade e te deixa escravo, te escraviza. Ele te promete a felicidade e no final das contas, você fica no vazio da sua alma, no vazio da ressaca, no vazio da tristeza de ter se relacionado com alguém, de não ter se lembrado com quem você dormiu essa noite. Aquele vazio de você não saber para onde ir. E aí, isso é o que o pecado faz. No primeiro momento, é uma beleza, uma lindeza, mas ele sempre traz consequências sobre a nossa vida. Eu lembro da história de uma situação que aconteceu em uma cidade nos Estados Unidos, que o pessoal da limpeza pública entrou de greve. Isso acontece aqui muito no Brasil também. Numa cidade lá, eles entraram de greve, protestaram, e aí os lixos começaram a acumular nas ruas, nas casas das pessoas. E alguém que queria desfazer do lixo da sua casa, ele não sabia o que fazer, então ele pegou o lixo de alguns dias, colocou numa caixa grande, embrulhou com um presente, como se fosse um grande presente, e deixou lá perto da lixeira. Mas não demorou muito para que alguém parasse com o carro e colocasse aquele pacote no porta-malas do carro, e ele olhando lá do prédio dele, né? A pessoa olhava para um lado, para o outro, ficava olhando aquele presente, tampou o carro e foi embora. Então eu fico imaginando o que deve ter acontecido. Quando essa pessoa, lá, algum momento, no lugar tranquilo, ele vai e abre esse presente. Ele abre esse pacote e descobre que era uma cilada. E de fato, o diabo, ele faz isso. Ele é um mentiroso, trapaceiro, e oferece uma vida cheia de encantos e aventuras. Mas assim como no caso do filho pródigo, acaba levando você, colocando você num chiqueiro. E aí por isso você precisa ter cuidado. Talvez eu esteja falando com alguém que esteja nessa fase da inconsequência. Que você errou, você falhou, e você diz, não tem mais jeito para mim. E está nessa situação. Se você está vivendo essa fase na sua vida, você tem chance de ser transformado, porque nós vamos para uma terceira fase na vida do filho pródigo. E essa fase na vida do filho pródigo, que eu chamo de arrependimento. O arrependimento é uma fase muito importante. O arrependimento é aquilo que nos leva de volta aos braços do Pai. Olha o que está escrito no versículo 17. Olha aí na sua Bíblia. O que aconteceu com esse jovem no versículo 17? Diz a palavra que quando ele estava lá, naquela situação deplorável, desejando comer a comida dos porcos, num chiqueiro, depois de ter se afastado tanto de Deus, lá no fundo do poço, diz a Bíblia que o filho pródigo caiu em si. Caiu em si. Caiu em si. Sabe que às vezes o fundo do poço é uma bênção? Às vezes as pessoas que estão indo nessa direção, às vezes a pessoa não compreende, mas às vezes o fundo do poço é um milagre, é uma bênção, uma providência de Deus em algumas vidas, porque quando a pessoa está no fundo do poço, ela para pensar, ela para refletir. O ser humano é assim. Enquanto ele tiver uma carta na manga, enquanto ele tiver uma possibilidade, enquanto houver alternativas para ele se esquivar de Deus, ele não se rende aos pés do Senhor. Ele não se entrega para Deus. Então, às vezes, Deus permite que a pessoa vá no fundo do poço, assim como o filho pródigo viveu, para que ele pudesse cair em si. Aí o texto usa essa expressão. Ele caiu em si, porque ele estava fora de si. O pecado tirou ele de órbita. Ele não estava entendendo o que ele estava vivendo. Agora, quando ele cai em si, diz a palavra que ele lembrou da casa do Pai. Ele lembrou da bondade do Pai. Ele lembrou do amor do Pai pela vida dele. Sabe que
pensar nos nossos erros, muitas vezes, pode nos trazer desespero. Mas pensar na bondade de Deus é o que nos dá esperança, é o que nos dá vontade de voltar para casa. Como diz lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a seguir, que diz assim: graças ao grande amor de Deus, que nós não somos consumidos, esse amor que se renova a cada manhã. E aí Deus é a nossa porção, Ele é a razão. Quando nós lembramos, quem sou eu? Eu sou filho de Deus. Eu estou no lugar errado, aqui não é o meu lugar. Eu tenho um Deus que me ama. Então eu queria que nessa noite, mais uma vez, você pensasse no quanto Deus te ama. Você lembrasse tudo o que Ele fez para te salvar. Tudo o que Ele fez para que você fosse filho, para que você fosse filha. Você pensasse nesse grande amor. E você soubesse disso. Você é filho do Altíssimo. Você é filha de Deus. Você é filha do Altíssimo. O chiqueiro não é teu lugar. O pecado não é o teu lugar. O mundo não é a tua casa. Você tem um lugar reservado. Você tem uma morada. Você tem um quarto na casa do Pai. Você tem um lugar na casa do Pai. Lá para Deus. Né? Deus tem um lugar para você. E nesse sentido, a palavra que eu quero deixar aqui, é hora de voltar para casa. É hora de voltar para a casa do Pai. Longe de Deus, você não tem futuro. Longe de Deus, você está perdido. A palavra segue aqui para a gente, tão cheia de significado. O que o jovem da parábola fez, gente? O texto diz que caiu em si. E o nome disso é arrependimento. Ele reconhece que precisa voltar, ele se humilha, ele reconhece o seu erro, e ele começa, depois que reconhece o seu erro, ele começa a ensaiar aqui um retorno. Ele diz assim: quando eu chegar lá diante do Pai, o que eu vou dizer para Ele? Será que Ele vai me aceitar? E ele diz: eu preciso dizer algumas coisas, o que eu vou dizer para Ele? E aí ele começa a ensaiar, ele começa a dizer: olha, Pai, assim, pensando em sua cabeça, né? Pai, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu pequei contra o Senhor, eu não sou digno de estar na sua casa, eu não sou digno de ser chamado de seu filho, então me trata como um dos seus trabalhadores. Eu só quero ter um lugarzinho na sua casa, nem que seja lá na despensa, nem que seja lá no cantinho onde os empregados ficam, mas eu quero voltar para casa. O Senhor não precisa mais me tratar como filho, eu só quero voltar para casa. E ele ensaia. Mas esse ensaio dele, eu entendo que ele está com o coração quebrantado. O Salmo 51, versículo 11 a seguir, fala ali do pecador que se arrepende. E a Bíblia diz que Deus não espera de nós sacrifícios bem elaborados. Deus não espera de nós holocaustos. O que Deus espera dos seus filhos? Coração quebrantado, um coração contrito, um espírito contrito na presença dEle. E diz a Bíblia que um coração contrito, um espírito quebrantado, Deus não resiste, Deus abençoa, Deus ouve o clamor, a oração de alguém que busca pela presença dEle. Eu amo essa palavra, porque ele tomou uma decisão, e ele toma uma decisão, e a decisão dele é: vou voltar para casa, eu vou voltar para a casa do meu pai. O que eu aprendo com essa palavra? Que mais importante do que tomar uma decisão é a ação depois dessa decisão. E foi exatamente isso que ele fez. Olha o que está escrito no versículo 20 agora. O texto diz claramente, e ele se levantou e foi para o seu pai. Ele se levanta. Ele não fica ali fazendo cálculos, pensando, refletindo: a casa do meu pai é bem melhor do que aqui, eu acho que eu vou, mês que vem eu vou, amanhã não, diz a palavra que ele tomou a decisão, e depois de tomar essa decisão, ele se levantou e foi para a casa do Pai. Nós também precisamos tomar atitudes assim.
Eu quero desafiar você, no nome de Jesus, a tomar uma decisão com relação a Cristo, com relação à sua palavra, com relação à sua vida devocional, a sua vida com Deus. Se você tem analisado que você está um pouco distante de Deus, e você tem trilhado o caminho da insatisfação, ou se você tem pecado de alguma forma contra o seu pai, é hora de você tomar uma decisão, se levantar e voltar, entregar a sua vida a Deus e se reconciliar com o seu pai. Eu quero que você receba essa palavra no nome do Senhor Jesus. O filho pródigo decidiu voltar. Mas a grande pergunta que era para que a gente poderia fazer nessa palavra, nesse texto eu imagino ele perguntando assim: mas será que o pai vai me receber? Será que ainda meu quarto está lá pronto? Será que o meu pai vai me receber de volta? Será que ele vai me perdoar? Vou ter uma segunda chance? Será? Mas é lindo como esse texto descreve a cena. A cena é descrita que o pai estava esperando. O pai estava olhando pela janela, lá na estrada distante. O pai, à distância, quando enxerga, diz o texto, que o pai o avistou de longe e saiu correndo na direção desse filho. E quando encontrou esse filho, o abraçou, o beijou. Essa história revela para nós aqui um Deus misericordioso, que sempre está pronto a receber o pecador que se arrepende. Um pai que está sempre de braços abertos para os seus filhos. Essa é uma palavra importante para nós aqui. O quanto é valioso nós compreendermos isso, irmãos. De um Deus que nos ama. Um Deus que cuida de nós, que está sempre pronto para nos receber de braços abertos. E esta palavra aqui, ela tem muita coisa importante para a gente entender. Primeiro porque, qual que é o contexto, qual que é a cena aqui? A cena aqui é de um fazendeiro rico. E naquela época era assim: o fazendeiro rico tinha uma casa principal, a sede, e da entrada da fazenda até essa casa havia um caminho, e era natural que os empregados morassem à margem dessa estrada. Então se formava ali uma pequena vila, e a estrada no meio indo até a casa principal, e aquela vilinha que se formava ali de empregados. O que isso tem a ver com essa história? O que isso ensina? É que voltar para a casa do pai, o filho pródigo teria que passar ali no meio. O filho pródigo teria que enfrentar a sociedade, o filho pródigo teria que ver as pessoas que conheciam a sua história. E sabe o que é pior disso? Porque o pior disso é que, segundo a lei de Moisés, o pecado daquele filho era tão grave que ele deveria ser morto, pena de morte, deveria ser apedrejado. Então, passar no meio, naquele caminho, ele poderia ser apedrejado, certamente seria. Então, é muito lindo você imaginar a atitude do pai correndo na direção dele para abraçar. O pai correndo na direção dele para abraçar tem a ver com perdão, mas também tem a ver com alguém que se coloca na frente, entre as pedradas, para proteger aquele filho perdido. E o pai, se for o caso, vai receber as pedradas no lugar daquele filho. Isso me faz lembrar da obra de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário, onde diz a Bíblia que sobre as suas pisaduras nós fomos sarados, que Ele tomou sobre si as nossas dores, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura da nossa doença estava nas feridas de Jesus. Jesus foi ferido, foi esmagado por causa das nossas transgressões. E por isso nós estamos aqui, livres, de novo, na casa do nosso Pai. Essa história nos ensina algumas coisas lindas, assim. Por exemplo, eu estava pesquisando sobre isso, eu vi que um fato de etiqueta daquela época é que era muito feio, era
na regra de etiqueta, era algo humilhante, um senhor de idade correr em público. Era muito feio. É claro, por conta que naquela época não era calças igual nós temos hoje, era um vestido. O correr, subia, mostraria as vergonhas, era isso. Então, era feio. Uma criança podia correr, um jovem podia correr, mas um senhor de idade, um senhor rico, era algo muito feio. E é curioso o fato que o texto faz questão de dizer que quando o pai vê o filho, ele sai correndo. Isso mostra um Deus que não está nem aí para a etiqueta da sociedade, o que vão pensar dele. É um Deus que é capaz de enfrentar por amor a nós a mais humilhante de todas as mortes, a morte de cruz. Né? A morte de cruz é a morte mais feia daquela época. É a morte mais feia daquele contexto, daquele lugar. E foi essa morte que ele enfrentou. Diz a Bíblia que ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Hebreus capítulo 2, capítulo 12, o versículo 3, diz a Bíblia que, pela alegria que nos foi proposta, ele não se importou de passar vergonha por nós, e pela sua vergonha, nós hoje temos a honra de sermos chamados filhos de Deus. Essa é a história do filho pródigo. Essa história que eu contei aqui para vocês, que eu relembrei aqui para vocês, é uma história que, como eu disse, ela é dita, tem algumas fases aqui, né? Mas importante é sabermos que nessa história, o pai representa Deus, o filho pródigo representa os seres humanos. Sou eu, o filho pródigo é você. Nós vimos aqui nessa história que esse filho passou por algumas fases. Que fases foram essas? Primeiro, a fase da insatisfação. A segunda fase foi a fase da inconsequência, quando ele viveu de qualquer jeito, de qualquer forma. E uma terceira fase foi a fase do arrependimento. Se você se coloca no lugar do filho pródigo, eu pergunto para você, em que fase dessa tem a ver com a sua vida? Você tem vivido um tempo de insatisfação com a igreja, tem vivido um tempo de insatisfação com a sua família, insatisfação com a vida, e não tem visto coisas muito boas acontecerem sobre a sua vida? Ou você tem vivido na inconsequência do pecado? Ou você está na fase do arrependimento? Que fase dessa mais te representa? Mas talvez você seja um filho que esteja vivendo uma quarta fase que nós não falamos aqui, é que você está de bem com o Pai, está feliz, se alegrando na presença dEle. Foi isso, louvado seja o Senhor pela sua vida, eu louvo ao Senhor pela sua vida. Mas é possível que eu esteja falando com alguém aqui, ou em casa, ou me assistindo em algum outro momento, que esteja longe da casa do Pai. Se é o teu caso, eu quero desafiar você a dizer que você é filho de Deus, que você é filha do Senhor, e que esse Deus maravilhoso está de braços abertos para te receber na casa dEle. Você tome a atitude como o filho pródigo fez, de arrepender dos seus pecados, e dizer: Senhor, Pai, eu pequei contra Ti. E a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e o deixa, Deus é misericordioso para perdoar e purificar essa pessoa de toda a injustiça. Então, o desafio que eu faço para você é: volte para a casa do Pai. O chiqueiro não é o teu lugar, o mundo não é o teu lugar. Deus te criou para a glória e para o louvor dEle. Volte para a presença dEle. Quando você vai fazer isso, toma uma atitude agora diante do Senhor. Dizer: Senhor, eu vou voltar para a sua casa. E fazer uma atitude agora é você orar aí onde você está. É você fechar os seus olhos, é você se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Vamos orar nesse instante? Queria que você ficasse de pé, os que estão aqui, e que a gente orasse ao Senhor, pedindo a bênção do Senhor. Quando eu leio a parábola do filho pródigo para os crentes, e nós estamos entre crentes, entre cristãos,
Geralmente a gente lê essa parábola para os outros. A gente não se inclui nessa parábola. Você não se acha filho pródigo. Mas, biblicamente, todos nós somos filhos, como esse filho pródigo. Talvez uma fase que a gente já voltou para a casa do Pai. Mas todos nós carecemos da graça, da misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Que você faça a sua oração. Se você está insatisfeito, se você tem cometido alguns erros, se você precisa se reconciliar com o Senhor, o momento é agora. Faça essa oração no nome do Senhor Jesus, colocando a sua vida na presença de Deus, no altar do Senhor. Feche os seus olhos nesse instante. Faça a oração do filho pródigo. Tenha coragem de dizer: Deus, eu pequei contra Ti, eu sou falho, eu sou pecador, e eu careço da Tua graça, eu careço da Tua misericórdia sobre a minha vida. Peça perdão pelos seus pecados. Peça para que o Espírito Santo possa sondar o seu coração, e aquilo que precisa ser consertado, seja consertado hoje. Que você não apenas prometa para Deus, mas que de fato você se arrependa e mude de atitude, no nome do Senhor Jesus. Você que está desviado, se reconcilie com o Senhor. Você que ainda não é da igreja, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, entregue a sua vida a Ele hoje. Faça isso no nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esta linda história que a gente leu aqui na sua palavra. História essa que é a nossa história, que tem a ver com a humanidade, que hora ou outra tenta viver independente do Senhor, como se fosse possível. Tenta viver carreira solo. E muitas vezes, Senhor, nós agimos assim. Agimos assim porque esquecemos de agradecer Tuas bênçãos. Esquecemos de agradecer aquilo que o Senhor tem feito por nós. De reconhecer que temos um Pai que nos ama, um Pai que nos abençoa e que dá sentido à nossa vida. Senhor, quantas vezes nós insatisfeitos, ao invés de agradecer, murmuramos, reclamamos, e começamos a flertar com outras propostas, como se lá é que fosse o lugar da felicidade. Mas a Tua palavra mostra que o lugar da felicidade é na Tua presença. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem roupas novas para os Teus filhos e filhas. Nós sabemos que o Senhor tem sandálias novas, porque naquela época, Senhor, quem não usava sandálias eram os escravos. Quando o Senhor nos dá sandálias novas, o Senhor está declarando que nós somos filhos do Senhor. E aqui nós estamos, meu Deus, crendo que o Senhor tem uma festa, que o Senhor tem um banquete para nós na Tua presença. E que essa festa nos mostra que aquilo que nós buscamos felicidade em outros lugares, na verdade, o lugar onde existe a verdadeira felicidade é aos Teus pés, é na Tua mesa, é na Tua casa, Senhor. Então eu oro agora, oro por essa pessoa que tem ouvido a Sua palavra e tem sentido, meu Deus, o desejo de estar na Tua presença e não tem conseguido. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor venha ajudar essa pessoa a tomar uma decisão, que essa pessoa venha aceitar o Senhor como Salvador, entregando sua vida a Ti, ó Senhor. Eu oro por pessoas que estão afastadas da igreja, oro por pessoas que estão distantes do Teu caminho, Deus, que estão longe da Tua casa, para que essas pessoas voltem para a Tua casa, voltem para a Tua presença, e sejam abençoadas pelo Senhor. Ó Deus, mas eu quero aqui orar por todos nós que aqui estamos, porque hora ou outra a gente olha para esse texto e sempre tentamos enxergar o pecador, tentamos enxergar aquele que ainda não aceitou Jesus como Salvador, mas essa parábola fala de alguém que foi filho, alguém que esteve na casa, alguém que faz parte da casa,
Nós somos esse filho, Senhor, e por isso nós clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Perdoa os nossos pecados. Nós queremos voltar, Senhor, ao primeiro amor. Nós queremos voltar à tua presença. Nós queremos ser cheios da tua glória. Nós queremos comer as delícias da tua mesa, Senhor. Nós queremos estar na tua presença e dizer que tu és o nosso pastor, que tu és o nosso Senhor, e que nós não sentimos necessidade de mais nada, porque o Senhor nos preenche, o Senhor nos basta. Nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, Senhor. Receba a adoração, receba aqui o clamor, a oração dos teus filhos. Nós oramos desta forma, Deus, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.